Bom dia, amigos. Estamos aqui dia 26 de fevereiro de 2023 para mais um culto matinal dominical. Durante toda a semana, com tanta correria, às vezes nós não temos tempo de ler a Bíblia, de ter momentos de comunhão particular com o Senhor, porque em cada momento, mesmo estando fazendo outras coisas, nós sempre estamos em comunhão com Deus, orando, mas é importante também termos esse momento particular de estar em comunhão com Deus, lendo a sua palavra, orando, meditando. E é por isso que a cada domingo de manhã nós estamos aqui com este propósito de nos aproximarmos mais de Deus, de estarmos em oração, lendo a palavra, orando, intercedendo. Por isso, a cada domingo nós queremos iniciar a nossa semana buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como sempre eu faço, eu vou ler um pedaço da palavra de Deus, da Bíblia, e depois vocês em casa leiam o restante desse texto para estarem crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou ler Lucas capítulo 6, do versículo 39 ao 40. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós lemos os ensinamentos de Jesus aos discípulos e a nós hoje. Nós temos que ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar. Se nós não ouvirmos, como vamos saber qual é a vontade de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas? E ouvindo e não praticando, somos como aqueles que constroem as suas casas sobre areia, onde não tem alicerce.
mas se praticarmos a palavra, nós somos considerados aqueles homens sábios que edificam a sua casa sobre a rocha. Vamos orar nessa manhã de domingo, entregando a nossa vida ao Senhor e buscando a sua presença e termos mais comunhão com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nas nossas vidas. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. E que nesta manhã de domingo nos aproximamos mais do Senhor para termos esse momento particular de comunhão mais próxima com o Senhor. Recebe, Jesus querido, a nossa oração. Espírito Santo, intercede por nós naquilo que nós não temos capacidade para fazer, para cumprir. Seja o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Enche-nos, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua perseverança, da tua longanimidade. Ó Deus, queremos pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a minha família, do Michel, nossos filhos, todos os nossos queridos e todos aqueles que pedem a nossa oração. Intercede por eles, Espírito Santo amado, e concede a eles a tua graça, o teu perdão, a tua paz, a tua alegria, a prosperidade e a vitória do Senhor, que é certa. Ó Deus, também queremos colocar a vida dos que estão conosco, da Solange, que está a cada dia aqui conosco. Estenda a tua bênção sobre ela, sobre a sua família, sobre todos os seus queridos e sobre todos os que participarão conosco e aqueles que participarão mais tarde. Estenda a tua mão, a tua cura, a tua libertação. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, através do estudo bíblico que o Michel estará transmitindo. Espírito Santo, enche ele da tua sabedoria e que ele fale aquilo que te apraz, Senhor, aquilo que vem do teu coração, que vem do teu trono de graça e poder a cada um de nós. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que temos a cada dia de entrar com intrepidez no teu trono de glória e poder e falarmos contigo e termos a certeza que somos ouvidos pelo Senhor e o que o Senhor responde às nossas orações e que o Senhor nos concede sempre aquilo que é melhor para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha lá, está aparecendo. Aí. Bom dia, queridos irmãos, irmãs. Em nome de Jesus, mais um domingo, iniciando essa semana. E precisamos desse alimento espiritual diariamente. Hoje, em especial, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo a respeito de dar nomes. Dar nomes, falamos a vez passada, que tem um sentido de autoridade, é permitido por Deus. Hoje eu quero falar que nós podemos dar nomes, mas nós não podemos usar o nome. O tema que eu quero trabalhar hoje é esse: usar o nome, não. Dar nome, sim. O texto que eu vou pegar por base, para nós meditarmos, está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, em que Jesus diz o seguinte, e Mateus escreve para nós: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia, eu vou destacar aqui, muitos naquele dia, que dia que ele está se referindo? No dia do juízo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É interessante nós entendermos esse sentido. Dar nome é autoridade. Usar do nome é infringir essa autoridade. Não é permitido usar um nome. E aqui a gente vê o texto claramente que ele falou que estavam usando o nome e não expressando esse nome com as suas vidas. Vamos entender isso. Paulo, olhando para a igreja de Corinto, então nós podemos aprender muito com o olhar de Paulo a respeito desta igreja. Vou pegar ela como uma base, mas serve para todo o tempo e para todas as igrejas de todos os tempos. Eu vou pegar o texto que se encontra em 2 Coríntios, em que Paulo vai fazer uma defesa, que ele está tendo uma série de incompreensões dessa igreja com relação ao seu ministério apostólico. No capítulo 11, Paulo diz o seguinte para essa igreja de Corinto: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, falando para essa igreja, depois de escrever praticamente 3 cartas. Essa aqui seria a segunda, mas na realidade é uma terceira carta que ele manda para essa igreja. Suportai-me, pois, diz Paulo, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. Presta bem atenção, deixa o Espírito trabalhar. Quero apresentar vocês como uma virgem, como uma noiva que está sendo preparada para o esposo que é Cristo. Igreja. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Paulo escrevendo para essa igreja, fazendo uma defesa a respeito do seu ministério e da rejeição que essa igreja está fazendo à sua pessoa, ele fala do seu temor, dizendo que como a Eva não prestou o devido contexto de entender o próprio Adão, e desrespeitando esse contexto, se tornou uma expressão distinta dele, embora fosse formada a partir dele, ele teme que a igreja que agora está sendo formada pelo Espírito Santo, o Espírito que estava em Cristo, que está formando agora a sua noiva, a igreja, para apresentá-la pura, virgem, imaculada, perfeita para Jesus, teme que ela se desvie da simplicidade que é devida ao noivo, a Jesus, o Cristo de Deus. Então a igreja agora sendo formada pelo Espírito Santo, estava vendo ele nessa comunidade de Corinto uma série de outras coisas, não só nessa, mas em outras também que ele escreve, mas que às vezes passa desapercebido. E ele chama atenção para esse detalhe. Não quero que vocês sejam enganadas como Eva foi enganada pela serpente, enquanto ainda estavam na comunhão do Ish e da Ishá, isto é, do varão e da varoa.
até que houve uma separação. E nessa individualização deles e também de Deus, acabaram ficando com aquele conceito de medo, vergonha e culpa. E aí vem todo o contexto que nós já falamos domingo passado. Hoje eu quero dar continuidade, que dar nome é importante e é uma autoridade que foi dada aos homens, mas o homem não pode usar o nome. E aqui nós estamos falando a respeito de usar nome e falando inclusive usar o nome de Deus. O último Adão, Jesus Cristo, ele nasce da mulher chamada Eva Israel. Apocalipse 12, de 1 a 6, revela isso, que é segundo a promessa divina revelada dos céus na terra, acontecendo os fatos aqui na terra, sendo uma expressão céu-terra nessa ligação. Então, o verbo de Deus, queridos, o verbo de Deus, a palavra de Deus, quando ela encarnou, o Cristo, quando ele encarnou, em Jesus rompe a barreira céu e terra e se torna Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, um homem divino. E esse homem, o próprio Deus, afirma que nós devemos levar essa mensagem como igreja, que ele foi constituído juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 10, 42. É que Pedro estava falando lá no encontro com a casa de Simão, o curtidor. Ao morrer, de Cornélio, perdão. Ao morrer, com o seu sangue, Jesus tira o pecado do mundo, julga o mal e redime, isto é, salva a humanidade. E ao ressuscitar, Jesus destrói o poder da morte, que não pode mais reter, abre o paraíso e, na sequência, lança Satanás para a terra. Aonde está escrito essas considerações que eu falei? Essas considerações que eu falei está em Apocalipse, capítulo 12. Se você abrir Apocalipse, capítulo 12, você vai ver que ele começa dizendo assim, não é que João viu, não, ele usa num indefinido. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Em continuidade, faz a seguinte afirmação: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Isso nós sabemos, e a revelação, o Apocalipse é o livro da revelação, nos mostra que esse fato aconteceu. Quando Jesus nasceu, tentaram matar todas as crianças que tinham de 2 anos para baixo, porque foram informados onde nasceria o Messias, o Salvador, que nasceria lá em Israel, em Belém. Então mataram as crianças, tentando matar o próprio Cristo. Nasceu-lhe, versículo 5 diz, pois um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso revela que Jesus morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar, ele faz algo que é interessante. Ele, como homem, ele abre de novo o paraíso, e a serpente que ainda estava lá é lançado para a terra. É a descrição, que eu não vou entrar em pormenores, que vai do versículo 7, falando da peleja que aconteceu no céu com Miguel e seus anjos, até o versículo 12. E no versículo 13 diz, quando o dragão se viu atirado à terra, perseguiu a mulher, essa mulher Israel, que dera à luz o filho varão, a Jesus Cristo. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E ela é protegida ali. E o dragão vai fazer guerra aos descendentes dessa mulher, que é a formação, como nós já vimos,
dá à igreja, a noiva do Cordeiro, na sequência do contexto da história. Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, os versículos 9 e 10, ele fala exatamente a respeito dessa realidade. Paulo, em sua carta aqui em Efésios 1, 9 e 10, afirma que Deus revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. O que acontece nessa igreja de Corinto? Não faltavam dons, não faltavam ministérios, não faltavam erudição teológica. Paulo, Pedro, apóstolo e os que se diziam que eram de Cristo, mas muitos não discerniam o corpo de Cristo. Esse é o grande problema que Paulo vai questionar nessa carta, tanto na primeira carta como nessa, uns chamam segunda, outros falam terceira carta que Paulo escreve. As reuniões, diz Paulo, que eles faziam, está lá em 1 Coríntios 11, estava produzindo mais malefícios para eles do que benefícios, porque quando eles se reuniam, percebia claramente a existência de partidos na igreja que buscavam seus interesses pessoais, para terem mais poder sobre os outros do que autoridade em favor uns dos outros. Paulo, então, faz um diagnóstico nessa igreja. Paulo observa, na noiva do Cordeiro que está sendo formada com essa igreja, Corinto, o espírito opressor da condição chamada Babilônia, para mandar governar e até agir contra o próprio Espírito Santo. O espírito de Caim é comum se notar nessas cartas, e Paulo revela isso, que irmãos estavam perseguindo irmãos. Por isso que ele está defendendo a sua pessoa frente a essa igreja, por causa dessa condição. E ainda mais, eles estavam levando ao tribunal humano irmãos contra irmãos, e não tinha ninguém para fazer o quê? O discernimento de resolver os problemas internos nessa igreja, cheio de dons e ministérios, julgando e matando e excluindo irmãos, como é o caso que o próprio Paulo estava se sentindo rechaçado por essa igreja e não sendo ouvido por ela. Então ele percebeu um outro espírito, que é o espírito não só da Babilônia, mas também desse comércio existente, mas também existindo nesse partidarismo entre os irmãos, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E assim ele falou: Cristo está dividido. Então ele começa a ajudar essa igreja a discernir os dons que ela tinha, mas que não estava sabendo usar claramente e estava tendo um problema sério. Mas ele viu ainda um outro espírito maior ainda dentro dela, que era o espírito de Babel, de uma construção que levava a uma confusão da linguagem deles, uma linguagem religiosa de homens sujeitos a homens e não obedientes à cabeça que é Cristo, como ele diz em Eclesiastes para a igreja. Então, na história humana, queridos, quando se perde a consciência da comunhão com Deus, o homem constrói, veja, em nome de Deus, ele constrói em nome de Deus o seu todo, inclusive religioso, que o projeta para garantir suas carências, suas necessidades interesseiras, e nele busca os seus direitos, méritos, privilégios. Com que objetivo? Para trabalhar para esse sistema chamado mundo, que mantém esse contexto da grande Babilônia, que é o que os homens edificam, e a ele serve. Então eles servem a Deus e ao mundo concomitantemente. O mundo dos homens, o mundo que muitas vezes eu denominei paralelo em outros estudos, tem como cabeça de toda essa estrutura a grande Babilônia, a mãe da prostituição, de todas as prostitutas que fazem com que haja um comércio. E essa grande Babilônia, ela se assenta sobre multidão de povos, línguas, tribos e nações. E essas multidões não aceitam e rejeitam o único pastor que Deus enviou, que é Jesus Cristo, que ele é o pastor
e bispo das nossas almas, para transformar a nossa consciência e nos tirar da multidão, para sermos agora a expressão do seu reino, o reino de Deus, para depois agora, vivendo esse reino, depois nós entrarmos nesse reino. Jesus Cristo afirma a Pedro que, sendo pastor e bispo das nossas almas, no capítulo 2 de Pedro, da carta de Pedro, você vê que ele quer que a gente saia dessa multidão, tenha consciência da gente mesmo e também do outro, e também uma consciência para com Deus, que nós temos agora em Cristo e recebemos agora em Cristo uma nova identidade. A nossa identidade agora é ser de Cristo, isto é, ser um pequeno Cristo, ser um cristão, e não mais um filho de Adão. Segunda é a natureza santa que ele proporciona com a sua morte vicária. Em santificação, na unção do Espírito Santo que ele deixa para nós, para não termos mais uma natureza pecadora, mas tendo uma natureza santa, expressarmos a nossa forma santa de viver. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E terceira coisa que ocorre é um novo propósito em nossa vida, transformando assim nosso entendimento, nossa consciência, novo propósito de vida, vivendo o reino de Deus com justiça, em amor, paz, alegria, e não mais servindo o contexto da Babilônia, ou até mesmo um contexto misto, Babilônia e igreja. Você, um pequeno Cristo, um cristão, pertence agora a um novo povo, a uma nação que é comprada com o sangue de Cristo. Somos pedras vivas, exclusivas para Deus como igreja. Pedras vivas compradas com o sangue do Cordeiro para ser reino e sacerdotes para o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro e também Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8. Assim, estar em Cristo não é o lugar em que eu chego, nem o nome que eu uso, mas se tornar a pessoa parecido com Cristo. Em resumo, um pequeno Cristo, um cristão, é aquele que expressa com a sua vida uma nova vida, parecido com Cristo, e não usar o nome de Cristo como nós já vimos. Eles vão me chamar Senhor e Senhor, mas naquele dia eles vão dizer para mim: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, usar o nome, nós não fizemos milagres em teu nome. Ele vai deixar claramente que naquele dia, no dia do juízo, a igreja está convidando para nós participarmos de um casamento, para não entrarmos nesse juízo final. E esse casamento é essa união plena, mística, com o Cordeiro. E aí ele diz claramente: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vocês não tiveram comunhão comigo, e eu não pude conhecê-los. Vocês sabiam a meu respeito e usaram o meu nome. Eu não dei autoridade para usar o meu nome. Eu dei autoridade para vocês ficarem parecidos comigo. E é nessa autoridade é que o nome tem poder para fazer as coisas acontecerem. Não é citar ao nome de Jesus a coisa modifica. Não, é ter a expressão desse Cristo na própria vida para que todas as coisas possam ser mudadas. Porque Deus passa a nos ver à semelhança do seu Filho. Para que tudo isso? Para que a gente agora feche o contexto da história. Deus começou formando um casal para formar uma grande família. Deixa pai, mãe, une-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. E agora, como Cristo é a igreja, ele também fala nas suas cartas, o próprio Paulo, eu me refiro a esse mistério, deixar pai e mãe, a Cristo e a sua igreja. A igreja é a expressão do Cristo, como a Eva era a expressão do Adão. Mas como ela deixou a simplicidade de vida, como nós já vimos que Paulo mencionou, fazendo uma defesa a respeito desse problema que ele estava vendo nessa igreja,
Ele falou, tenho medo que você seja enganado também, como Eva foi enganada. Eu não quero que vocês sejam enganados por Satanás, porque vocês vão deixar o Cristo de lado e vão viver o contexto da instituição e denominação humana. E aí ele mostra claramente, e você vê também pela própria história, que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão e nunca se apegou à multidão. Nunca olhou para ela com desejos escusos. Veja como é interessante. Muitos líderes, quer seja da economia, quer seja política, quer mesmo líderes religiosos, se vangloriam da multidão carente que segue eles. Mas eles não têm afeto nem compaixão pelas pessoas que constituem essa multidão de pessoas. Jesus não, ele olhou para a multidão, e viu as pessoas que não tinham um pastor para dirigir, estavam sem direção, perdidas. Jesus nunca usou a multidão para seus interesses, e nem dela se beneficiou. E a gente vê o mundo fazendo isso. Jesus nos liberta da multidão, liberta das carências e também da ignorância que nós temos a respeito de Deus, pois ele veio revelar para nós que esse Deus que todos falam, que conhecem, ele fala que ele é Pai. Ele nos ensina isso, ele nos revela isso. Um filho que revela o Pai, aquele que entende esse processo, sendo agora filho por adoção, vai ensinar outras pessoas e mostrar para outras pessoas com a sua vida quem é o Pai dele também. É isso que nós aprendemos. A igreja quer se salvar da multidão, quer se isolar da multidão, mas ao mesmo tempo ela não é uma comunidade cuidadora dos que saem, que são tirados da multidão para serem pequenos cristos, isto é, serem cristãos. Não é possível, queridos, ser cristão e seguir a Cristo e ao mesmo tempo estar sobre o jugo econômico, jugo político, jugo social, jugo cultural, jugo religioso, denominacional, de homens. Pertencer a dois senhores é impossível, diz o próprio Jesus. Ser uma multidão regida por Babilônia, cultural, e o seu poder beliculoso e comercial, é o que Jesus está falando e alertando para nós. Por isso que ele faz um convite primeiro: vinde a mim, pega o meu jugo, coloca essa canga em você, aprenda de mim e não de homens. Senão você fica preso a um sistema, e esse sistema não vai te libertar, vai te oprimir com o jugo. Então, Jesus nos convida a sair da multidão para viver a comunhão com Ele. E dele aprender, pois sem Ele nada nós podemos fazer, como diz Ele dizendo em João 15:1, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Mas se não permanecerem em mim, não vão conseguir produzir o fruto. Secarão e não terão frutos dignos de um contexto de pessoas que sofreram uma transformação e nasceram de novo. E também o Espírito Santo e a noiva diz no Apocalipse que convida a todas as pessoas para sair da ignorância, da mentira, da pobreza no sentido mais amplo e da enfermidade do pecado, para participar das bodas do Cordeiro, para não entrar em juízo no tempo final. Jesus foi constituído juiz de vivos e de mortos. Paulo falou isso dizendo, nós viemos aqui falar a respeito desse Jesus que esteve com Deus, e Deus através dele fez obras maravilhosas no contexto de Jerusalém, lá em Israel com os judeus, e agora ele está dando essa expansão aos gentios, para que todos possam ouvir essas maravilhas e se tornarem igreja e terem esse propósito de esperar esse dia desse encontro maravilhoso da vinda de Jesus. Quando ele chegar, ele vai olhar para nós e, olhando para nós, falar, espírito do meu espírito, vida da minha vida,
entra na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós que entendemos todo esse processo, vamos entrar para o reino de Deus, que já estamos vivendo sem nos preocuparmos e ficarmos presos com o sistema babilônico, com o sistema muitas vezes chamado o mundo, de onde ele nos tira. Então agora Jesus foi constituído juiz de vivos e mortos e virá para realizar esse propósito também. Além dele guardar a sua igreja, recolher a sua igreja, ele fará o juízo final. Por isso diz que ele foi preparado, primeiro para nascer da mulher Israel. E ele nasceu dessa mulher Israel. Agora, dessa mulher igreja, ele falou que ele haverá um encontro, e nesse encontro dessas bodas, haverá também, depois desse contexto, o juízo, aonde será consumado o mal definitivo, que o mal já está julgado, mas ainda não foi condenado, e ou será pela revelação do Apocalipse no tempo do fim, para que possa expressar um novo céu, uma nova terra, onde todos conhecerão que há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, onde todas as coisas foram formadas, foram mantidas e serão novamente retornadas. Então Jesus nos convida para sair da multidão, para viver a comunhão com Ele. Aí alguém dirá, mas como você pode estar em Cristo e viver no mundo? Não, você vive no mundo, mas você não serve o mundo. Não ama a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida com relação ao que o mundo oferece. Mas assim a expressão de amor, de justiça, de graça, em que você revela nesse mundo uma luz nesse mundo. Então você vai estar no mundo para ser uma luz e não para servir ao mundo. A esse contexto da Babilônia. Mas agora sai dela, povo meu, para poder fazer o quê? Ser uma expressão dessa luz para aqueles que ainda não têm luz e vivem ainda oprimidos pela condição da grande Babilônia. Então Jesus abre os nossos olhos para podermos ver a justiça e a expressão desse reino de uma maneira muito clara. Primeiro, nós mesmos conosco. Depois, enxergarmos as pessoas. E depois, termos aí um entendimento do direito das pessoas. Então, vou explicar isso melhor. Buscar o reino de Deus é sua justiça. Não fala buscar o reino de Deus, seus direitos. Não há direito. A justiça acontece quando se tem olhos para ver a pessoa. A justiça está focada na pessoa humana. Então, a justiça não está focada na condição do Estado. O direito está focado no Estado e na condição da pessoa humana. A justiça não, ela está focada na pessoa humana. Então, ela não vai focar na condição que a pessoa se encontra. Não, ela está focado no pobre. Está focado naquele que desconhece Deus. Está focado naquele que não tem a revelação ainda de Deus. Então você olha com amor para essas pessoas. Pessoas. Em contrapartida, o direito vai buscar os direitos delas que se acham que têm tudo isso e muitas vezes se achando certo, se acham na pretensão de ser melhor do que os outros. Quem se acha acaba se perdendo. Então no direito foca-se a condição da pessoa. Então se foca naquilo que se chama, na pobreza, por exemplo. No sentido mais amplo, não é só monetário, sentido mais amplo. Pobreza no sentido, inclusive, de desconhecer a revelação de Deus. E nós precisamos prosseguir conhecendo Deus. Por isso que o próprio salmista Davi diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quando ele fala nesse salmo que ele é pobre e necessitado, você diz, parece uma utopia. Um rei dizendo isso, que tinha todas as coisas. Mas ele estava se referindo à sua condição de relação com o Criador, de um homem interior. Então, quando envolto por uma multidão, Jesus não se apegava a ela, mas nela ele não perdia a sua sensibilidade de sentir as pessoas que o tocassem, como por exemplo a hemorraíza. Os discípulos
ficam assim com Jesus. Ele para no meio de uma multidão, que ele estava indo para socorrer a filha de um homem que pediu para: venha que a minha filha está morrendo. A multidão seguindo na sua carência Jesus não estava afetado, nem afeito a essa multidão, ele estava passando. De repente ele para e diz: alguém tocou em mim. Sensível à multidão, sensível às pessoas da multidão, mas não afeito a ela, nem querendo nada dela. Ele falou: alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, está todo mundo te empurrando, querendo uma bênção, querendo obter alguma coisa de você. Agora você para e diz: alguém me tocou diferente? Ele falou: alguém me tocou de forma diferente. De mim saiu virtude. E uma mulher hemorraísa se apresenta diante dele e recebe a bênção que ela foi procurar, tendo a certeza e a convicção pela fé que ela conseguiria em Jesus. E ele seguiu depois para fazer o que ele ia fazer. A igreja, queridos, a noiva de Cristo, não precisa de juízes teológicos, mas de justiça em amor, discernindo o lugar celeste que ocupa com Cristo. Já está sentado nos lugares celestiais e foi abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Efésios. A família a que você pertence já não é mais a terra. Agora a família que você pertence é celestial. Vocês são filhos e filhas da promessa. Não é mais Jerusalém terrena, é a nova Jerusalém. É aquele que é a promessa, é a Sara celestial, como diz Paulo em Gálatas. O cetro do reino de Deus é a equidade, isto é, a justiça chamada natural. O que é a justiça natural? A equidade. Esse é o cetro do reino de Deus. Ninguém faz nada por lei, por obrigação, por imposição, e nem nada que é colocado como sendo um jugo pesado. Não. Porque haverá o dia em que ninguém mais dirá para o outro: conheça a Deus, pois todos o conhecerão. A vinda de Jesus vai revelar esse fato. Naquele dia, vocês vão ver que muitos ouvirão: entre no reino de Deus, pois já está preparado desde a fundação do mundo. Mas vocês também ouvirão naquele dia muitos dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso? Em teu nome não fizemos aquilo? Em teu nome não fizemos maravilhas? E Jesus dirá explicitamente naquele dia, no dia do juízo, no dia do tribunal que nós vamos passar em Cristo e prestar contas: não vos conheço, não vos conheço. Afastai-vos, vós que praticais a iniquidade. Usaram o meu nome e não expressaram o meu nome com as vossas vidas. Vocês não foram um pequeno Cristo. Vocês foram pessoas que se denominavam cristãos, mas viveram o mundo e o reino. E não conseguiram fazer nada, nem no mundo e nem no reino. Porque eu não era conhecido como cabeça. O Espírito Santo me dirigiu às vossas vidas. E a minha palavra não estava em vocês plenamente. Vocês usaram o meu nome. É isso que ele está falando, é isso que ele está alertando para nós como igreja. Depois que passar esse tempo, após o julgamento, então, tribunal de Cristo, esses não vão ver a segunda morte. Depois haverá um julgamento. Depois do julgamento haverá novos céus e nova terra. Não haverá necessidade da luz do sol, nem a luz da lua, nem da luz de candeia. Não haverá necessidade. Pois Deus será a luz e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada para iluminar para toda a eternidade. Apocalipse 21, 22, 27. Aí haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e a cidade será chamada Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a expressão plena da consumação de todo o tempo, de Abel até o último em Cristo Jesus, onde Deus é o arquiteto e o construtor, que o próprio Abrão, o pai da fé, esperava. Hebreus 11:10. Abrão, pela fé, aguardava a cidade
que tem 3 coisas interessantes. Primeiro, tem a glória de Deus. Depois ele diz que tem portas por onde nós entramos, que constitui o contexto dos filhos de Israel. E tem também fundamentos, que correspondem aos apóstolos. Isso que está sendo construído já está revelado no Apocalipse capítulo 21, que aí ele fala assim: mas não tem uma coisa nessa cidade. Nessa cidade não tem santuário, porque Deus é a expressão maior e o Cristo é a luz em que todas as nações entenderão que há um só Deus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Apocalipse 21, 11 a 23 e Apocalipse 22, 5. Dê uma lida que você vai entender tudo que nós estamos falando. Dar nomes é importante, porque nós temos assim a autoridade para expressar aquilo que nós temos a responsabilidade para fazer. Mas ele deixa muito claro: não use o meu nome. Não use meu nome, mas sim expresse com a sua vida o meu nome. Seja um pequeno Cristo, isto é, seja um cristão verdadeiro. Em nome de Cristo Jesus, é sobre isso que eu queria falar hoje para nós meditarmos. Amém, queridos? Amém, por essa palavra que nos edifica nessa manhã de domingo. Glória a Deus por causa disso. Não consegue cantar, né? Oi. Cristo é a nossa bandeira, Ele é o nosso Rei e Senhor. Ele é a paz verdadeira, Ele é o nosso grande Redentor. Em Cristo nós já fomos abençoados, em Cristo já vencemos todo o mal, em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Nada poderá nos separar do grandioso amor de Jesus. Ninguém poderá nos derrubar, pois tudo foi vencido lá na cruz. Em Cristo nós já fomos abençoados, em Cristo já vencemos todo o mal. Em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Amém. Expressa bem, né? Essa Amém. Música que você falou. Deus nos abençoe. Vamos estar encerrando esse nosso momento de culto. Entregue sua vida totalmente ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Ele fará sobressair a sua justiça através das nossas vidas. Amém. Confiemos em Deus e assim nós seremos capazes de praticar os ensinamentos de Jesus. Amém. E no final, que nós possamos ouvir: vinde, amados do meu Pai, entre no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Esse é o meu maior desejo e acho que de todos Amém. Aqueles Amém. Que amam a Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo, por mais uma oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, enche-nos, Espírito Santo, com a Tua presença, com a Tua unção poderosa, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a capacidade
de refletirmos a tua luz no mundo, Amém, Pai. praticando a justiça, Amém. Senhor, sendo sensíveis àqueles que ainda pertencem à multidão, Sim. Pai, que nós possamos ser sensíveis àqueles que querem tocar no Senhor, Amém. aqueles que querem tocar de uma maneira diferente, Sim, Pai. Senhor. Ajuda-nos a termos essa sensibilidade. Ajuda a igreja, Senhor, a ter essa sensibilidade de ser um veículo, Senhor, da tua bênção, um pequeno Cristo a dizer: seja curado, seja abençoado, seja salvo, seja transformado. Ó Deus, que o teu Espírito Santo atue em todas as igrejas, Senhor, para que em cada uma dessas igrejas hajam esses pequenos Cristos a refletir a tua luz no mundo. Amém. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, as nações. Que nas nações também os teus filhos estejam ali para ser esse veículo de bênção. Amém. Tem misericórdia, Senhor, dessas nações que sofrem tanto, que sofrem tribulações, perseguições, guerras, pobreza, fome. Ó Deus, tem misericórdia. Envia estes teus pequenos Cristos a aliviar essa dor dessas pessoas, Pai. Ó Jesus querido, pedimos, Senhor, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, para acabar com todas essas guerras e instalar o teu reino aqui na terra, onde haverá paz eterna. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste domingo, durante toda a semana. Ajuda-nos, Senhor, a termos tempo, um tempinho particular com o Senhor. Ó Deus, tirando os olhos dos afazeres, das coisas do mundo, para olharmos para o Senhor. Abençoa a todos, Pai, que participaram, que participarão. Enche-nos, Senhor, da tua graça, do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana e tomamos posse para nossas vidas, as nossas vidas, nossas famílias, as nossas famílias, nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiança nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.